Em 2021, o Facebook trocou seu nome para Meta e anunciou uma grande mudança da empresa para a criação do metaverso. Veja o que Mark Zuckerberg disse. Iremos efetivamente fazer a transição das pessoas nos vendo principalmente como uma empresa de mídia social para uma empresa de metaverso. Foi sério, 10 bilhões de dólares apenas para o primeiro ano. Logicamente, essa mudança radical está muito relacionada aos escândalos sociais, políticos e de privacidade que o Facebook vem enfrentando. Mas será que é só isso? Segundo uma reportagem da revista The Economist, de novembro de 2022, depois da computação de desktop, da internet para o consumidor e do boom dos smartphones, a indústria da computação para o consumo já passou para a sua próxima grande novidade. Segundo essa reportagem da revista The Economist, 2023 verá grandes empresas de tecnologia apostando em duas possibilidades. Uma delas são os headsets de realidade virtual e realidade aumentada. Nessa aposta, a ideia é que depois de ter encolhido os computadores para colocá-los nos nossos bolsos, eles agora estarão amarrados nas nossas caras, nas nossas faces, com óculos, equipamentos que vão fazer com que nós estejamos imersos nesse mundo virtual. E a outra aposta está relacionada ao metaverso, que afirma que uma internet que ainda é muito plana, com imagens bidimensionais e textos, ela está pronta para ser substituída por uma tridimensional e imersiva, experimentada como uma espécie de videogame global. O Facebook, eu digo a Meta, está fazendo muita pressão para que todos nós entremos nessa que seria a nova onda. Zuckerberg afirmou: estamos, no momento, basicamente mediando nossas vidas e nossa comunicação por meio desses pequenos retângulos brilhantes, ou seja, smartphones, computadores, tablets, etc. Segundo ele, não é assim que as pessoas são feitas para interagir. Disso tudo, de metaverso, muito está sendo falado, mas quase nada é compreendido. Já existem, inclusive, cursos ao estilo MBA que se vendem dizendo que quem entrar na frente levará vantagem. É o momento certo? Pode ser, ou não. E para você, a estratégia dos seus negócios ou da sua vida pessoal tem a ver com isso que o Facebook, digo, Meta, está colocando como futuro paraíso na Terra? É o momento certo? Uma coisa é certa, agora é o momento certo para ao menos aprender sobre o metaverso. Eu estou tentando aprender. Siga comigo nesse vídeo para fazer uma análise dessas questões sobre o ponto de vista estratégico. Bom, após essa introdução, eu dou as boas-vindas ao canal Estrategize. Eu sou Rodolfo Vadovski, comandante fuzileiro naval da Reserva da Marinha, mestre e doutor em administração com ênfase em estratégia e inovação. E sou entusiasta dos benefícios que o conhecimento da estratégia pode trazer para todos aqueles que a estudam. E estudam a partir de fontes sérias e fontes didáticas, e principalmente levando em conta os dois lados da moeda, guerra e negócios. Se você ainda não se inscreveu ou segue o canal Estrategize, convido você a fazer isso, porque lá tem muito material de qualidade para o desenvolvimento do pensamento e do planejamento estratégico. Assistir esse vídeo vai deixá-lo por dentro de questões estratégicas. Apesar de fazermos uma rápida introdução ao básico do metaverso, o objetivo desse vídeo não é explicar o que é isso, o que é esse metaverso, mas sim analisá-lo. Há várias empresas trabalhando com metaverso, mas nós vamos focar na Meta. Ao final, você estará melhor posicionado para saber se vale a pena investir nisso, seja como indivíduo, seja como empresa, seja como desenvolvedor. Nisso que tem a aparência de ser mesmo uma nova onda. Nesse vídeo nós vamos seguir o seguinte roteiro. A ideia de metaverso, como nasceu? O metaverso do Mark Zuckerberg. O metaverso de outras empresas, veremos algumas empresas importantes. A tecnologia para o metaverso, como estão os dispositivos atuais? Análise da tecnologia, o dilema do inovador e o ciclo de Gartner. Isso é interessantíssimo e essa análise ilumina muitas questões. Como estão os negócios da Meta? Uma rápida visão geral do seu modelo de negócios e as suas ações na bolsa. Tecnologia ou inovação? É crítico entender isso. As 6 alavancas da utilidade. Essa é uma ferramenta para você usar para entender o que está acontecendo agora com o metaverso da Meta e também é uma ferramenta útil para utilizar em outros casos. E por fim, vamos tratar aqui de recomendações para você decidir em relação ao metaverso. São reflexões baseadas em sabedorias que estão aí presentes na estratégia desde muito tempo. Muito está se falando sobre o metaverso, mas de onde surgiu isso? As origens de um metaverso, ele vem de um livro de ficção científica, Snow Crash,
de Neil Stephenson, onde é descrito um mundo virtual maravilhoso, onde as pessoas trabalham, jogam, se socializam e, principalmente, gastam dinheiro. O interessante é que nesse livro, que trata do metaverso, a vida fora do metaverso, a vida real, ela é descrita como uma vida monótona, uma vida repleta de desigualdades. Pessoas que vivem como entregadores de diversos itens concretos e são supervisionados por programas de computador. Lembra algo dos dias de hoje? E o que não podemos esquecer dessa ideia que está descrita no livro sobre o metaverso é que o metaverso não é um paraíso. Há vários problemas apontados no livro. E o que o Facebook tem a ver com esse metaverso? Em 2014, de acordo com uma reportagem do The Guardian, os desenvolvedores do Facebook foram orientados, ou seja, houve uma recomendação interna dentro da empresa para que eles lessem esse livro, o Snow Crash. Desde então, desde 2014, que o Zuckerberg tenta levar para o Facebook essas ideias do metaverso. E ele prega na empresa que essa seria a nova onda, a nova tecnologia que tomaria conta do mundo da computação. E ele divulga essas ideias sem chamar atenção para os problemas. Mas o que é esse metaverso? Como é que nós podemos todos entrar aqui e achar um entendimento comum? Qual seria o entendimento geral? A melhor definição de metaverso que eu encontrei é a da consultoria Gartner. Um espaço virtual coletivo compartilhado, criado pela convergência da realidade física e digital virtualmente aprimorada. É persistente, proporcionando experiências imersivas aprimoradas, sendo acessível por meio de qualquer tipo de dispositivo, de tablets a monitores montados na cabeça. Terá uma economia virtual própria, possibilitada por moedas digitais e non-fungible tokens, NFTs. Ou seja, a ideia do metaverso ela tem algumas características que vão valer para qualquer tipo de metaverso, criado por qualquer empresa. Veja, um ambiente virtual e coletivo. A questão da convergência, o que existe no mundo físico com o mundo virtual. O ponto da persistência, eu vou participar do metaverso, vou desligar ali o meu dispositivo, vou dormir, no dia seguinte eu volto, aquela história está lá, continua. E o ideal é que ele seja acessível por qualquer tipo de dispositivo. Nós veremos que no momento o que está prevalecendo ainda é a necessidade de dispositivos que são colocados presos nas nossas cabeças, como os óculos de realidade virtual e realidade aumentada. E a questão fundamental é que o metaverso precisará ter uma economia própria. Sem essa monetização, sem essas questões financeiras, o metaverso não será sustentável. Ninguém investirá tempo e dinheiro para construir um metaverso onde não haja a possibilidade de transações financeiras e de lucro. O que Zuckerberg promete com o metaverso da Meta? Ele promete que os usuários eles poderão ter casas virtuais maravilhosas, escritórios virtuais, haverá uma série de conveniências na sua vida no metaverso, facilidades, possibilidade de jogos e diversões e a realização de sonhos impossíveis no mundo concreto. Qualquer produto que possa ser digitalizado poderá ser criado no metaverso. Qualquer desses produtos beneficiará a vida do usuário. Exemplos bem além da questão de livros. Por exemplo, telefones. Não haverá necessidade de aparelhos de telefone. A partir do momento que estiver no metaverso, o seu avatar usará um telefone completamente digital. As aplicações, consequentemente, ali também não estarão funcionando todas no metaverso de forma digital. Televisões, para quê? As imagens estarão todas sendo projetadas dentro daquele metaverso que está sendo visto a partir daquele óculos. Roupas, por exemplo, quem vai precisar de roupas será seu avatar. A realização de turismo também não haverá necessidade de entrar num avião ou um automóvel e se deslocar. Qualquer local do mundo poderá ser visitado de forma virtual. Até mesmo poderá ser criado um cavalo virtual para que você possa cavalgar virtualmente. Quer viver na Idade Média? Também é possível criar um mundo na Idade Média, onde seu avatar poderá ali interagir com outras pessoas que também querem viver nesse mundo. Praticamente, para o mundo real, restará apenas a necessidade de um local para o seu corpo descansar e também será necessário algum tipo de comida real. Na visão de Zuckerberg, que ele está vendendo, não haverá mais barreiras. As diferenças de oportunidades entre, por exemplo, um habitante de Bangladesh e um habitante do Vale do Silício nos Estados Unidos, essas oportunidades serão as mesmas. Pessoas com necessidades físicas especiais, não no metaverso. Na educação, por exemplo, haverá laboratórios 3D para todo mundo, para crianças de qualquer local do mundo.
E mais, né, como os aplicativos eles vão substituir quase tudo, não haverá necessidade de televisão, necessidade de automóveis, necessidade de aviões para nós nos deslocarmos, a poluição vai diminuir e não haverá mais aparelhos para descarte. Ok, muitas promessas. E qual tem sido a reação a essas promessas de Zuckerberg? Fora das campanhas patrocinadas, houve uma grande falta de entusiasmo. Tendo em vista os vários problemas do Facebook, muitos criticam o anúncio de Zuckerberg, desconfiando desse mundo virtual turbinado. As pessoas estão vinculando esse metaverso da Meta a problemas com privacidade, a busca de lucros excessivos que Zuckerberg normalmente vem perseguindo no seu Facebook, e também acusando Zuckerberg de tentar se apropriar da ideia de metaverso para que apenas a sua empresa, a Meta, domine tudo. As críticas também, elas ressaltam a questão de que apenas trocar o nome de Facebook para Meta não resolveu a quantidade enorme de problemas que o Facebook tem. E também muito falado, esse aumento da imersão no mundo virtual, ele pode potencializar os males que nós já vemos por aí, a questão do vício em estar o tempo todo naquele mundo virtual, especialmente para as crianças. E dentro da empresa, como que os funcionários da Meta estão reagindo a toda essa mudança? Em uma reportagem do New York Times de outubro de 2022, um ano após a troca do nome de Facebook para Meta, há relatos de funcionários desmotivados e altos executivos criticando a estratégia de Zuckerberg. Note o título da reportagem: Ceticismo, confusão, frustração dentro das lutas do metaverso de Zuckerberg. Reuniões internas onde o uso do óculos é obrigatório, funcionários fazem corpo mole, porque eles dizem que é muito melhor fazer essas reuniões através de aplicativos como, por exemplo, o Zoom. Muito é falado por lá. A simples verdade é que, se não gostamos, como podemos esperar que os nossos usuários gostem? Outras empresas, e há muitas empresas, além do Meta, estão no negócio do metaverso. Veja o que disse o CEO da Microsoft. Com nossos metaversos, você pode começar com o Digital Twin, o gêmeo digital, construindo um modelo digital rico de qualquer coisa física ou lógica. Sejam recursos, produtos, um ambiente complexo que abrange pessoas, lugares, coisas e suas interações. O gêmeo digital está vinculado ao mundo físico, em tempo real, para que você possa monitorar o ambiente e colaborar usando a realidade mista. Você pode fazer simulações, você pode aplicar inteligência artificial para analisar e prever estados futuros. Veja, essa proposta do metaverso da Microsoft, ela tem uma proposta de valor, uma oferta muito clara. Ela está trabalhando com gêmeos digitais, de modo que um grande projeto que vai ser construído no mundo físico, ele seja primeiro construído no mundo virtual para que simulações possam ser feitas. É um foco que mostra realmente para que serviria esse metaverso da Microsoft. Um outro metaverso também muito popular é da Epic Games, muito conhecida pelo seu jogo Fortnite, que também tem atividades muito relacionadas ao metaverso. E essa empresa, a Epic Games, ela critica o modelo de anúncios, que é o modelo basicamente do Facebook, que agora é Meta, e defende colocar a diversão no centro do modelo. Assim, o objetivo passa a ser a participação e a colaboração dentro desse metaverso, incentivando a formação de novas amizades. Isso é bem diferente de vender espaços para anúncios. Isso seria aí um metaverso que não tem muito a ver com o metaverso que Zuckerberg está propondo. E um exemplo que foi bastante comentado, né, no metaverso da Epic Games foi um show da cantora Ariana Grande, que foi feito no metaverso do Fortnite. Outro exemplo relevante é a Roblox, que é uma plataforma de jogos baseados normalmente em um mundo aberto. E na Roblox há uma espécie aí de plataforma de simulação que permite que cada um crie do zero o seu próprio mundo virtual. E nesse mundo virtual criado pelos seus usuários, outros jogadores podem participar e interagir, também com foco na diversão. Por enquanto, em todas essas discussões de metaverso entre as empresas, existe aí um espírito de cooperação, porque os padrões ainda não estão definidos. A Microsoft, por exemplo, ela anunciou em outubro de 2022 que todo o sistema operacional Windows, né, com seus aplicativos, que tem foco tanto em negócios quanto em jogos, eles estarão abertos ao metaverso da Meta. Eles terão compatibilidade com o metaverso da empresa Meta. E quase todas as grandes empresas do Vale do Silício, elas estão participando do MSF, que é o Metaverse Standard Forum, que de certa forma compromete essas empresas a criarem e a seguirem padrões técnicos
padrões técnicos para a criação do metaverso, que eles são abertos e são interoperáveis, de modo que se você criar um avatar no metaverso de uma empresa, você consegue migrar esse avatar para um outro metaverso de outra empresa sem nenhum tipo de problema. Quem não está participando desses fóruns é a Apple, porque a Apple ela tenta manter os seus usuários dentro do seu jardim, em detrimento aí da compatibilidade com os outros produtos. Mas essa é a estratégia da Apple. E em 2023, o progresso desse fórum, do Metaverse Standard Forum, o progresso ou a falta do progresso, será um grande indicativo, será uma maneira de nós avaliarmos se o metaverso é realmente uma ideia promissora no curto prazo. E, no momento, esse espírito é de colaboração, mas será que após alguns desses metaversos começarem a render lucro, será que essa colaboração vai continuar? Ou quem conseguiu o lucro primeiro vai deixar os outros para trás? E outra questão importante, será que a Meta de Zuckerberg, em razão de seu poderio, afinal de contas o Facebook ele tem 3 bilhões de usuários, e as estratégias passadas do Facebook também, elas não indicam uma postura muito ligada à colaboração. Será que a Meta vai tentar dominar tudo e criar um metaverso de metaversos? Uma plataforma onde quem realmente vai dar as cartas é Zuckerberg? E se ele fizer isso, o que os indivíduos, os concorrentes ou mesmo governos podem fazer ou conseguiriam fazer? Esse ponto é para a reflexão. O metaverso depende de várias tecnologias. Em relação às essenciais, como a Meta de Zuckerberg está no momento? Em termos de headset, o penúltimo carro-chefe era o Meta Quest 2, ao custo de cerca de $400, lá nos Estados Unidos. Caro ou barato? Eu vejo da seguinte forma: se a empresa precisa que muitas pessoas usem seu metaverso para obter o tal do efeito de rede, de modo que todos estejam participando ali e você encontre seus amigos, seus colegas de trabalho nesse metaverso, se todo mundo precisa participar desse metaverso, o preço de $400 eu acredito que seja bem caro. Mas como eu disse, esse Meta Quest 2, no momento que eu gravo esse vídeo, era o penúltimo óculos da empresa. Foi lançado então o Meta Quest Pro. Nesse novo aparelho, melhorou o equilíbrio. Eles dividiram o hardware e colocaram a bateria na parte de trás da cabeça. E aí a pessoa fica com um equilíbrio melhor ao usar esse aparelho. Esse Meta Quest Pro ele é capaz tanto de realidade aumentada quanto de realidade virtual. Enquanto a realidade virtual ela atua como uma espécie de imersão no mundo digital, onde a pessoa usa um aparelho na frente dos olhos para poder vivenciar o mundo completamente virtual, a realidade aumentada ela tem a ver com a colocação de informações úteis na visão do usuário sobre o mundo real. É algo mais difícil de se fazer. Por isso que, como o Meta Quest Pro ele tem a capacidade de realidade aumentada e realidade virtual, devido a esse avanço tecnológico, talvez isso explique o preço de $1.500 lá nos Estados Unidos. Quando se fala nesse preço, a empresa Meta, ela trabalha com muita manipulação verbal, discursos, para mostrar que não, está tudo bem, que isto custa muito dinheiro, mas existe um público para isso. O que, na verdade, pode ser um público insuficiente. Esse aumento de preço, ele não combina com a ideia vendida por Zuckerberg de que o metaverso seja uma plataforma social da próxima geração acessível a todos por $1.500. E se você quer participar dessa experiência social, você precisa que seus amigos, seus colegas de trabalho estejam ali no metaverso. Seus parentes estejam lá. Então todos, a princípio, teriam que investir seu dinheiro para comprar esse aparelho de $1.500. Como atrair milhões de usuários se o preço do dispositivo é assim tão alto? E a tecnologia é cruel. Em pouco tempo, esse Meta Quest Pro, por mais sofisticado que seja no momento, ele ficará obsoleto, sem contar com a concorrência. A Sony, por exemplo, ela deve lançar um upgrade do seu PlayStation VR, do seu aparelho de realidade virtual. E a Apple deve lançar em breve um óculos, que normalmente vem com uma tecnologia, por ser da Apple, muito avançada. Mas o que muitos experts concordam é que a tecnologia para o metaverso ainda não está completamente disponível. Ninguém tem certeza se a realidade virtual, se a realidade aumentada, se elas realmente vão fazer parte do futuro da computação. Mas aqui cabe uma reflexão. As revoluções na tecnologia não acontecem da noite para o dia. Veja o caso da Apple, que passou a dominar o mundo dos celulares com seus iPhones. Ela não inventou um iPhone assim de uma hora para outra.
Ela foi evoluindo uma fórmula que estava já sendo desenvolvida pelos seus concorrentes, na criação dos BlackBerry e dos Palm Tops, por exemplo. E na Meta de Zuckerberg, eles estão fazendo a mesma coisa, eles estão canalizando as suas melhores mentes, investindo muitos recursos para desenvolver o metaverso. Quem trabalha na Meta sabe que se estiver em projetos paralelos agora, como Facebook, Instagram, ou mesmo WhatsApp, não está jogando na equipe principal. A equipe principal agora de desenvolvedores da Meta está desenvolvendo o metaverso. Nós vivemos um momento de possível, não certa, revolução computacional. É fundamental nos perguntarmos por que Zuckerberg está tão engajado em começar uma nova revolução, tentando levar todo mundo para esse metaverso. Por quê? Vamos buscar inspiração no valioso livro O Dilema da Inovação, quando as novas tecnologias levam empresas ao fracasso. Bom título para o nosso caso. Qual a ideia? A ideia do livro básica é que um novo paradigma tecnológico ele faz com que os incumbentes não façam parte desse novo paradigma, porque eles estão comprometidos com o paradigma antigo, eles já estão lucrando, então eles têm dificuldade de mudar todo o seu negócio e entrar nessa que seria uma nova onda. E aí, esse dilema da inovação é justamente esse. Eles observam que tem alguma coisa ali crescendo no horizonte, uma nova onda vindo, mas eles estão tão felizes do jeito que eles estão, que eles deixam essa nova onda passar sem investir nela. E aí eles perdem. Um exemplo clássico desse dilema foi o que aconteceu na Xerox. Na década de 60, 70, a Xerox era uma empresa valiosíssima. E a Xerox criou um laboratório chamado PARC, Palo Alto Research Center. E nesse laboratório, ela concentrou uma série de cientistas para fazer pesquisas. E como a Xerox tinha bilhões de dólares, ela investiu ali alguns milhões. E poucos milhões para cientistas pode significar muita coisa. E nesse laboratório da Xerox foram criados os principais produtos, os elementos básicos da computação pessoal. Mouse, interface gráfica, a própria intranet. E quando os executivos da Xerox foram visitar esse laboratório, os cientistas todos felizes, explicando o que eles tinham criado, eles falaram, olha, nós criamos aqui um laboratório que vai fazer com que o mundo possa ter seus escritórios sem papel. Sem papel? Sim, nós agora temos editor de texto, temos a intranet dentro do laboratório, não precisamos imprimir nada. Bom, se a Xerox ganhava tanto dinheiro com papel, imagina um escritório sem papel, seria o fim daquele negócio. Então os executivos da Xerox não ficaram nada felizes com aquilo. Enfim, o tempo passou um pouquinho, e depois Steve Jobs, numa tentativa de superar os PCs que estavam sendo construídos pela IBM, ele fez uma parceria com a Xerox para poder acessar a tecnologia desse laboratório. Os executivos da Xerox não valorizavam aquele laboratório e falaram para o Steve Jobs, pode ir lá e pega o que você quiser. E a partir daí, Steve Jobs, que não inventou a tecnologia da computação pessoal, inventou muita coisa, claro, mas a parte principal já estava ali no laboratório da Xerox. Ele se apropriou daquilo legalmente e a partir daí nós vimos o que aconteceu com os computadores da Apple. E Zuckerberg, o que Zuckerberg tem a ver com isso? Zuckerberg é do mundo da internet, ele conhece essa história. E quando surgiu o boom dos celulares, o Facebook teve um pouco de dificuldade, porque o Facebook foi projetado para a internet, para ser usado principalmente pelos computadores. E Zuckerberg, ele não quer ser vítima do dilema da inovação. Ele está completamente obsessivo com a realidade virtual, porque ele acredita que uma nova onda está vindo, e ele não quer perder isso. É o próximo paradigma, o metaverso na filosofia de Zuckerberg, é o próximo paradigma. E ele vem investindo nisso há muito tempo. Ele comprou empresas importantes da área. Em 2014, ele comprou uma empresa chamada Oculus por 2 bilhões de dólares. 2 bilhões de dólares. E agora ele apostou tudo, mudando o nome de Facebook para Meta. Ele tem um medo de perder essa onda. Por isso que ele faz essas apostas altíssimas no metaverso. Ele sabe que isso vai chegar. O que nós vamos ver agora é que o problema dele é que ele não sabe quando. E o que nós devemos observar em todos esses movimentos de Mark Zuckerberg? Bom, ele foi um dos campeões da onda da internet pelos computadores. Os celulares dificultaram um pouco o seu negócio, veja aí a questão do TikTok. Mas agora, no presente, ele investe para ser o campeão da próxima onda. Mas essa nova onda não chega. E a onda atual, onde nós temos aí os seus negócios relacionados a Facebook, Instagram e WhatsApp, e os seus negócios atuais estão vivendo um momento difícil.
Ou seja, ele está investindo na próxima onda, tendo dificuldades na onda presente. Será que ele vai ter fôlego? A sua empresa vai ter fôlego para se preparar para a próxima onda? Avaliar isso é muito difícil, mas existem algumas ferramentas que podem nos ajudar a fazer ter um panorama bem preciso do que está acontecendo. Se nós formos avaliar alguma tecnologia, avaliar de forma geral uma tecnologia, uma excelente maneira é entender a sua possível trajetória evolutiva por meio da análise do ciclo de Gartner, que é o Gartner Hype Cycle, que é uma metodologia criada para explicar os ciclos de crescimento de tecnologias emergentes. Essa consultoria, Gartner, ela tem entre seu público-alvo os altos executivos das maiores organizações do mundo. E seu foco é informar essas pessoas do que está acontecendo com as tecnologias, qual é a possível velocidade de evolução das tecnologias para que grandes decisões possam ser tomadas. Mas nada impede que nós também utilizemos esse ciclo de Gartner para entendermos o que está acontecendo e tomarmos as nossas decisões. Vale sim aprofundar em como funciona, como é feita a análise utilizando o ciclo de Gartner. Mas eu vou resumir aqui. Veja, né, nós podemos observar 5 etapas. A primeira é o gatilho da inovação, onde alguma novidade surgiu e parece ser promissora. Então nós temos aí do lado esquerdo da figura uma tecnologia que começa a surgir no horizonte. O metaverso está aí com esse triângulozinho amarelo posicionado ainda nesse primeiro ciclo. E aí essa tecnologia ela começa a ser conhecida, as pessoas começam a ter uma expectativa, uma expectativa muito grande é que a tecnologia vai revolucionar tudo. Então a próxima fase, depois desse crescimento das expectativas, ela chega num pico. É o pico das expectativas infladas. Parece que tudo vai ser resolvido, mas a tecnologia, na verdade, ela ainda não está madura o suficiente. Talvez o ecossistema onde essa tecnologia vai se desenvolver não esteja pronto. E aí entra na terceira fase, que é o abismo da desilusão, onde a tecnologia parece que morreu. Todos desistem daquela tecnologia. E aí ela chega depois dessa terceira fase numa subida, onde os aspectos passam a ser iluminados, as pessoas começam a entender melhor o que está acontecendo com aquela tecnologia. Para aí, finalmente, ela entrar na quinta fase, que é o platô da produtividade, onde a tecnologia já estará madura. Então, nós observando essa figura, nós podemos notar que essa consultoria Gartner, ela coloca o metaverso lá na primeira fase ainda. Porque para fazer essa análise, muita coisa é levada em consideração. Não só a tecnologia específica dos dispositivos, mas outros stakeholders, outros atores do ecossistema tecnológico também são levados em consideração. Então nós temos que ter cuidado. Quanto tempo vai demorar para essa tecnologia do metaverso sair dessa primeira fase aí, gatilho da inovação, até atingir um platô de produtividade, onde ela estará realmente mais madura? Ou seja, esse ciclo nos dá uma ideia geral com relação ao mundo digital. Ou seja, nós vemos que o metaverso ainda tem um bom caminho pela frente. Todos parecem concordar que há um altíssimo potencial para lucros no metaverso. Porém, como seria esse modelo de negócios? É uma grande dúvida. Só tecnologia não basta. O modelo de negócios viável é fundamental. Eu recomendo um vídeo aqui do canal Estrategize que explora bem esse conceito. O nome do vídeo é Modelo de Negócios, visão básica em relação com a estratégia. Os investimentos no metaverso eles parecem grandiosos. Só a empresa do Zuckerberg, a Meta, ele investiu 10 bilhões no primeiro ano para desenvolver a tecnologia e tentar criar um ecossistema. E considerando que a Meta, o novo nome do Facebook, tem lucros na ordem aí de 30 a 40 bilhões, nós podemos ter a expectativa de que esses investimentos continuem bem altos. E de qualquer forma, vale lembrar que o modelo de negócio tradicional da Meta é vender anúncios altamente direcionados. Então está em aberto se ou como o metaverso vai seguir exatamente esse modelo de venda de anúncios. Como é que a Meta vai lucrar com esse metaverso? Segundo uma reportagem da revista The Economist, de outubro de 2022, até o momento já foram gastos mais de 27 bilhões com essa ideia do metaverso, além dos 10 bilhões da Meta. Mas muitos analistas eles estão muito céticos, particularmente em razão da queda dos preços da ação da Meta. Veja aí nessa imagem como a partir de meados de 2021, quando foi trocado o nome de Facebook para Meta, como há uma queda abrupta das ações. Naquela época as ações estavam ali em torno, um pouco abaixo de $400, e agora já está
pouco acima de $100. Houve uma queda realmente muito grande. Nós observamos aí que a partir, tem um gráfico aí de 2014 em diante, as ações do Facebook sempre foram ali mal ou bem subindo. Quando houve essa guinada na estratégia da empresa, as ações vêm só despencando. O mercado não está acreditando muito nessa ideia. Então, a estratégia atual da Meta parece ser lançar uma série de tentativas, faz um teste aqui, um teste ali, para ver o que pode interessar as pessoas. Uma abordagem do tipo, joga um espaguete na parede para ver se cola. Ou, em outras palavras, se colar, colou. E uma pergunta que tem que ser feita. As pessoas vão realmente querer participar desse mundo virtual? Se ficar tempo excessivo na frente de uma tela comum já traz problemas, como seria ficar totalmente imerso em um mundo fake, em um mundo falso? Provavelmente usando óculos. Haveria problemas de sedentarismo, por exemplo? E o contato com a natureza? Por que cidades elas têm uma grande preocupação em melhorar sua qualidade de vida através da criação de parques e jardins? Imagine a cidade de Nova York sem o Central Park. Outra questão, dá para confiar em Mark Zuckerberg? Já vimos tantos problemas de privacidade com o Facebook e o poder em suas mãos para decidir como esse mundo virtual turbinado, que é o metaverso, vai funcionar. Nós vamos andar por lá tranquilos, vamos confiar em todas as informações que serão colhidas sobre o nosso modo de viver. O Facebook, na verdade, ele já é uma espécie aí de praça pública internacional. Mas esse metaverso ele pretende levar isso a um outro nível, juntando os mundos virtuais e físicos. Atualmente o Facebook é um mundo virtual. Imagina, o nosso mundo físico também misturado, nós vivemos ali todos sobre a égide, sob o controle de Zuckerberg. E como ficariam, por exemplo, os golpistas, as questões de fraude, de cybercrimes no metaverso? Há uma resposta para isso? E também, importantíssimo, as questões de vício, de ficar imerso nesse mundo virtual. Como ficariam nossas crianças e adolescentes? Todas essas perguntas ainda não têm respostas. A questão é que Zuckerberg promete um sonho, mas será que é um sonho ou um pesadelo? Para avaliarmos estrategicamente o metaverso da Meta, precisamos de critérios. Esse caso é propício para olharmos com as lentes dos trabalhos de Sean Kim e René Malborne, consolidados no best-seller A Estratégia do Oceano Azul. Uma forma é identificar se uma novidade, e o metaverso é uma novidade, é apenas uma novidade tecnológica ou se acrescenta de fato valor a quem for utilizar. O que a Meta está realmente oferecendo? Uma novidade que efetivamente trará um valor para as pessoas e empresas ou apenas uma nova tecnologia? Inovação de valor é um dos pontos essenciais da chamada estratégia do Oceano Azul. Tem a ver com dar um grande salto na oferta de valor por meio de uma nova tecnologia ou por um novo uso de uma tecnologia que já existe. Não há necessariamente sempre uma nova tecnologia quando eu estou tratando de inovação de valor. Já a inovação tecnológica, que não é inovação de valor, ela tem a ver com a criação e a entrega de uma tecnologia e que espera-se que os clientes percebam automaticamente o seu valor. Os inovadores tecnológicos, eles focam na tecnologia e aí esperam que os clientes apareçam. Mas os clientes, eles irão pagar por essa tecnologia, não pela tecnologia em si, mas pelo valor percebido em relação à sua vida, as vantagens que isso trará, benefícios, conveniências, facilidades, diversão, etc. Ou seja, é necessário um acréscimo de valor. Vamos lembrar o caso de Steve Jobs e da Xerox. Enquanto a Xerox foi responsável por criar uma série de tecnologias que foram criadas no Palo Alto Research Center, essas tecnologias não representavam inovações de valor. Aí foi Steve Jobs, num acordo com a Xerox, onde ele foi extremamente perspicaz, e pegou essa tecnologia criada pela Xerox e trouxe sim uma inovação de valor com a criação dos computadores, dos primeiros computadores da Apple, que realmente trouxe um benefício para os usuários. Veja essa passagem do livro A Estratégia do Oceano Azul. A inovação de valor atribui a mesma ênfase ao valor e à inovação. Valor sem inovação tende a concentrar-se em escala incremental, algo que aumenta o valor, mas não é suficiente para a empresa se sobressair no mercado. Inovação sem valor tende a ser movida por tecnologia, promovendo pioneirismos ou futurismos que talvez se situem além de que os compradores estejam dispostos a aceitar e a comprar.
Nesse sentido, é importante promover a distinção entre inovação de valor e os conceitos de inovação de tecnologia e pioneirismo do mercado. Daí eu pergunto, sair na frente é sempre uma vantagem? Se comprometer com uma tecnologia só porque é uma novidade é sempre uma jogada mais inteligente? Pode ser ou pode não ser. Vale a pena mais um trechinho desse livro, A Estratégia do Oceano Azul. Nosso estudo mostra que a diferenciação entre vencedores e perdedores na criação de oceanos azuis não está no ineditismo tecnológico nem na rapidez de entrada no mercado. Às vezes, tais fatores estão presentes. No entanto, com mais frequência, não são relevantes. A inovação de valor ocorre apenas quando as empresas alinham inovação com utilidade, preço e ganho de custo. Se não conseguirem associar inovação e valor dessa maneira, os inovadores de tecnologia e os pioneiros de mercado geralmente põem ovos que acabam sendo chocados por outras empresas. É o caso das tecnologias que foram desenvolvidas pela Xerox, foram chocados pela Xerox, e depois eles foram aproveitados por outra empresa, pela Apple. Então a inovação tecnológica é diferente da inovação de valor. A chave está na inovação de valor. Resumindo, inovação tecnológica foca no desenvolvimento de uma tecnologia específica. Inovação de valor pode ocorrer sem novas tecnologias. Oferece valor que melhora a vida do cliente. A estratégia do Oceano Azul tem, por natureza, sair da arena competitiva, daquela competição onde os competidores estão lutando, chamada Oceano Vermelho, né, numa analogia ao um oceano de sangue, indo para uma outra região, uma região mais livre, que seria o Oceano Azul. Em outras palavras, é conectar uma inovação ao que as pessoas, ou seja, os clientes, estão dispostos a pagar. O que você acha? O metaverso de Zuckerberg está no caminho certo? Será que o metaverso é apenas uma nova tecnologia ou já é uma inovação que traz benefícios para os usuários, para os indivíduos, empresas ou desenvolvedores? É importante destrinchar e especificar alguns parâmetros do metaverso da Meta para verificar se realmente há uma utilidade sendo acrescentada na vida das pessoas. A necessidade de avaliar a utilidade para os compradores, ela é evidente, deveria ser óbvia. No entanto, muitas empresas elas não se preocupam com esse valor excepcional, com essa utilidade que realmente deve ser acrescentada, porque elas estão obcecadas com a novidade do produto ou serviço. Novidade que eu digo, com a tecnologia que elas estão desenvolvendo. E se essa novidade, se ela tem uma tecnologia mais avançada, uma tecnologia realmente disruptiva, aí sim que a empresa termina esquecendo do valor para o usuário. Ela acredita que aquela tecnologia ela é maravilhosa e os usuários vão querer aquilo de qualquer maneira. E não é bem assim. Isso tem que ser avaliado. A percepção e a utilidade daquela tecnologia para o consumidor, ela deve ser avaliada. E no livro A Estratégia do Oceano Azul, nós encontramos o mapa da utilidade para o comprador, que consiste de 6 alavancas da utilidade. Uma ferramenta como essa pode ajudar a fazer uma análise com mais consistência e menos achismo. Então, será que o metaverso da Meta é útil para o usuário? Temos aí essas 6 alavancas: a produtividade para o usuário, a simplicidade, a conveniência, o risco, diversão em imagem e preservação ambiental. Essas alavancas surgiram da pesquisa dos autores do livro A Estratégia do Oceano Azul. E nós vamos ver aqui, para cada uma, rapidamente, os aspectos positivos e negativos. Começando aí pela produtividade para o usuário. Os aspectos positivos. O metaverso ele fornece salas de aulas virtuais, laboratórios que poderão ser trabalhados à distância, com equipamentos digitais que não precisarão ser comprados, apenas programados. Será viabilizada também reuniões, diversas reuniões de negócios, sem necessidade de deslocamento. Então haverá uma série de aspectos que vão aumentar a produtividade do usuário. Como aspecto negativo, nós podemos aqui citar a dificuldade de foco, porque numa sala virtual dessa, muito provavelmente haverá uma série de outros itens que vão fazer com que a pessoa se disperse. A quantidade de distrações tende a ser muito grande. É só nós lembrarmos de quando nós estamos trabalhando no computador. Sempre muitas das vezes nós estamos trabalhando numa janela e há uma outra janela ali que não tem nada a ver com a atividade principal, que também está competindo pela nossa atenção. Uma outra alavanca é a alavanca da simplicidade. Como aspecto positivo, nós podemos aqui citar que ela elimina uma série de componentes físicos. Um laboratório, por exemplo, de medicina, ele pode ser construído todo de forma virtual e para que ali sejam feitos diversos experimentos. Em medicina, laboratórios na área de engenharia, qualquer tipo de laboratório.
Como aspecto negativo, essa simplicidade ela facilita o controle da própria Meta. Zuckerberg vai ter facilidade para poder nos controlar, para dizer o que é importante, o que não é importante, com seus algoritmos, e mesmo governos autoritários também terão condição de influenciar a vida das pessoas nesse mundo virtual. Outra alavanca seria a conveniência. Por exemplo, como aspecto positivo, as reuniões que poderão ser feitas sem deslocamentos, sem pegar trânsitos, pagar estacionamento, esperar ficar numa sala de espera, como, por exemplo, advogados que têm um custo por hora muito alto, mas muitas vezes tem que ir num encontro que vai durar, na verdade, 10, 15 minutos, com o juiz eles têm que se deslocar, têm que ficar aguardando a audiência, ao passo que se aquilo for feito no metaverso, tende a ser muito mais conveniente. O aspecto negativo que nós podemos aqui levantar tem a ver com a questão de bullying. O metaverso ele é tão conveniente que as pessoas poderão realmente focar em determinados indivíduos, em determinadas características para fazer bullying, que isso já acontece na nossa vida real e pode ser feito de forma ainda maior no metaverso. A questão das fake news, notícias falsas também podem influir no metaverso de forma muito conveniente para quem está construindo aquela fake news. Outra questão, outra alavanca é o risco. O risco tem que ser analisado. O risco tem aspecto positivo. E um dos principais riscos aí tem a ver com a privacidade. Lembrando que o modelo de negócios do Facebook ele foi construído justamente para quebrar a privacidade, para que o Facebook saiba tudo que a pessoa está fazendo, quase o que ela pensa, para poder direcionar os anúncios. Então essa privacidade, ela, por construção da plataforma, ela já é um grande risco. E o que vai acontecer com o metaverso em relação à privacidade? Nós não sabemos, provavelmente será uma coisa muito complicada. Questão dos vícios também, a pessoa está viciada naquele mundo imersivo e as questões de cibersegurança, dentre outras. Uma outra alavanca tem a ver com diversão e imagem. Pontos positivos, a questão de realização de jogos, de shows, de você criar um avatar para poder viver em mundos completamente que seriam impossíveis de nós vivermos na situação real. Pode ser criado um mundo futurista e outras pessoas queiram viver nesse mundo, interagir por questões de diversão. Aspecto negativo que nós podemos pensar aí da diversão e imagem é a segregação social. Os algoritmos podem separar as pessoas, impedir o relacionamento entre grupos diferentes, o que já acontece, de certa forma, hoje em dia nas redes sociais. Uma outra alavanca, preservação ambiental. O digital ele gera muito menos resíduos. A tal da pegada de carbono das pessoas que vão deixar de comprar um aparelho de televisão, deixar de comprar um aparelho de celular, carregadores, tudo isso, a poluição vai diminuir. A pegada de carbono tende a diminuir. Por outro lado, viver nesse mundo imersivo, ele vai fazer com que a conexão com a natureza diminua. Isso não é bom para o ser humano. O Homo sapiens ele evoluiu ao longo de milhões de anos para viver em contato com a natureza. Pelo menos esporadicamente isso é muito importante. Uma pessoa viciada no mundo virtual, imersa nisso o tempo todo, ela certamente terá problemas de saúde. Tudo isso tem a ver com a debilitação física, suas consequências nocivas, haverá mais obesidade, mais casos de depressão e doenças que ainda nem são conhecidas. O que você acha? Não há uma resposta certa. Na sua opinião, há de fato um ganho de utilidade na vida do usuário com esse metaverso? Mark Zuckerberg ele quer desesperadamente fazer de seu metaverso campeão da próxima revolução. Mas a suposta onda da realidade virtual ainda parece estar muito distante. E é bem provável que um metaverso de fato presente nas nossas vidas demore ainda muitos anos porque requer muitas disrupções tecnológicas além da aceitação social. Levando nossa mente a fazer um esforço para pensar estrategicamente em relação ao metaverso que a Meta de Zuckerberg quer nos vender, eu recomendo refletir sobre 5 pontos. Tente ver o metaverso por completo, não apenas o que eles estão tentando vender. Há vários players. Observe essa figura que eu peguei como exemplo. Há várias imagens dessas na internet tentando mostrar o ecossistema do metaverso. Observe que há empresas importantíssimas como Google, como a Apple, Amazon, Microsoft, dentre outras. Empresas chinesas, por exemplo, como a Tencent. Todas essas empresas elas vão ter que lidar com uma série de aspectos desse ecossistema. Quem vai ser responsável quem que vai liderar na questão da computação na nuvem? Quem que vai liderar na questão dos negócios, das finanças dentro desse metaverso? A questão da construção dos avatares, da diversão dos jogos. Há diversos atores, diversas tecnologias, diversos padrões técnicos que vão precisar estar alinhados para que o metaverso realmente progrida. Procure entender
essa questão do metaverso com uma visão de ecossistema dentro do ambiente VUCA. VUCA significa volátil, incerto, complexo e ambíguo. É um ecossistema extremamente dinâmico. Por isso que não é possível trabalhar com a estratégia sem pensar num futuro que ele é incerto. Não é possível fazer previsões do futuro. O estrategista tenta antecipar possíveis desdobramentos, mas nunca fazer previsões. Então, quando for trabalhar com questões tão dinâmicas e complexas como essa do metaverso, eu sugiro trabalhar com planejamento de cenários. O planejamento de cenários é uma ferramenta que ele vai ajudar o estrategista a considerar quais são os futuros plausíveis. Ele não vai trabalhar com previsões, ele vai sim trabalhar com as forças que atuam nesse ecossistema, vai separar as tendências, as incertezas, e assim ele vai conseguir ter um panorama de futuros plausíveis. E à medida que o tempo vai caminhando, ele vai vendo para qual lado está se direcionando aquilo. Eu recomendo os vídeos sobre planejamento de cenários que tem no nosso canal Strategize. Um outro ponto importantíssimo para o estrategista refletir é que nós devemos julgar as pessoas pelo que elas fazem, não pelo que elas dizem. O que Zuckerberg fez todos esses anos no Facebook, quantas promessas ele cumpriu, é importante. Nós sabemos que ele está tentando vender algo. Nós vamos querer comprar? O que ele fez no passado? Como ele se comportou? Quais promessas ele cumpriu? É importante pensar nisso. Outro ponto. Sun Tzu enfatiza muito a importância de agir no momento certo. O metaverso está maduro? Como está o desenvolvimento da tecnologia? Como estão os outros atores que vão precisar compor esse ecossistema? O estágio que o metaverso se encontra é propício para você? Talvez sim, se você for participar desse desenvolvimento do metaverso, a construção desse DNA. Agora, se você precisa dele totalmente pronto, vale refletir. Napoleão também, ele alertava para a questão da necessidade de esperar a oportunidade correta, para aí sim atacar com toda a força. Veja o que declarou em uma reportagem do The New York Times um investidor que trabalha com metaverso, Matthew Ball. Existe o risco de que quase tudo que o Mark descreveu sobre o metaverso esteja certo, exceto que o momento está mais distante do que ele imaginava. Outro ponto vital, pense antes de agir. Fuja do hype, do burburinho, do estresse, da sensação de urgência que outros estrategistas querem nos impor. Como ensina Clausewitz, a emoção influencia muito, então busque a todo custo acrescentar o máximo de razão às suas decisões. Não é porque todo mundo está falando no metaverso que agora é o momento certo. Por fim, saiba que o tempo todo alguém está tentando influenciar o seu pensamento. Sempre há uma narrativa. Veja essa narrativa agora. A próxima onda é o metaverso. E quando trata-se de narrativa, vale lembrar que uma boa história faz as pessoas aceitarem distorções da realidade. E lembre-se, ou você tem uma estratégia própria, ou faz parte da estratégia de alguém. Então, o vídeo lhe trouxe perspectivas sobre o metaverso? Qual a sua estratégia? Escreva um comentário. Espero que o tempo que você dedicou a esse vídeo tenha sido proveitoso. Até a próxima!